ministro Paulo Guedes, você precisa voltar para Chicago. Você não pode fazer isso, aumentar a taxa fiscal, ainda mais de igreja. Ver defensor de tortura de seres humanos encher a boca para dizer que está defendendo a democracia na Venezuela me deixa com muita raiva, velho. É muita má vontade. Olha o cavalinho, olha o cavalinho. Que palhaçada é essa, velho? Carlos ama Mourão? Carlos ama Mourão. O que é isso? O amor está no ar. Olá, estamos começando mais um programa Reaça e Comuna. E hoje a gente tem um monte de assunto bom pra falar, né, não, Mário? Bom, prazer. Bora começar com um bando de loucos? Vamos começar, mas eu quero dizer primeiro pra você, se você está assistindo um programa, esse nosso telespectador, nosso navegante, durante o feriadão do dia 1º de maio, nesses dias, trata-se de um psicopata por política e eu sempre quis conhecer estou conhecendo você agora. Você seja a ou o navegante. Muito prazer. Bando de loucos. Como é que é essa história do Bando de Loucos? Não, o Lula, né, o presidente Lula deu a sua primeira entrevista na prisão essa semana ao El País e à Folha e definiu o governo do Bolsonaro como um bando de malucos. Bando de loucos. É. Eu acho isso aí, sinceramente, eu tenho que condenar essas palavras do presidente Lula. Condenar, eu acho que ele definiu perfeitamente um bando de maluco governando a nação, Mário. Quem entende de futebol sabe que Bando de Loucos é uma música dos corintianos que Foi por isso que a gente botou o título Bando de Loucos, em homenagem ao Corinthians. Aqui tem um bando de loucos, louco por ti, Corinthians. Então, um corintiano chamar um palmeirense de corintiano é uma ofensa muito grande. Isso Ele me surpreende, viu? Confesso. Isso é muito ofensivo, entendeu? O presidente, sinceramente, o presidente tem que ter limite. Tem que ter limite. Você não pode chegar... O presidente Lula? O presidente chamou um porco, no caso, um torcedor do Palmeiras, de corintiano, entendeu? Isso é demais. Na verdade, ele foi um bando de maluco. Bando de louco foi a gente que botou, tá? Bando de maluco, mas isso faz referência ao hino do Corinthians. Então foi mais ou menos, foi um elogio. Seria um elogio se o cara fosse corintiano, ó. Mas o Bolsonaro rebateu o Lula. Pelo menos o governo não é um bando de cachaceiros. Você achou que foi boa a resposta? Veja bem, um bando de... porque, veja bem, aí é uma briga de torcida. A briga de torcida do presidente deve ter usado a questão da 51. Não sei quem a 51 está patrocinando. Deve ter a ver com esse mundo do futebol, né? A Pirassununga. Eu não sei quem tá. Deve ter a ver com futebol, isso não tem nada a ver com política, isso é futebol. Mas o que eu mais gostei foi a resposta de um tuiteiro que eu achei genial. Sobre Lula e Bolsonaro, sempre se pode retomar a anedota de Churchill. O senhor é um louco e o senhor é um bêbado. Sim, mas estarei sóbrio amanhã. Isso é muito bom. Não é bom demais? É bom. Foi a resposta ideal para o Bolsonaro. Você devia estar achando ruim. Não, eu acho a resposta muito boa. Mas o que eu acho é o seguinte, trata-se de uma discussão de futebol e a política é apenas um detalhe nisso tudo. Vamos para o próximo item. Qual é a do Maia? Qual é a do Maia? Qual é a do Maia? Sim, ninguém sabe qual é a do Rodrigo Maia, né? Porque uma hora ele alisa, outra hora ele bate. E aí essa semana ele andou batendo forte nos filhos do Bolsonaro, né? Que ele disse? Mencionava na entrevista para o BuzzFeed, o site BuzzFeed, ele mencionava até que o Carlos tinha problemas de infância. Falava uma coisa meio freudiana, uma análise psicanalítica do filho do Bolsonaro. Diz que um é para internar, o outro é deslumbrado. Exatamente. O outro está deslumbrado. O deslumbrado é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ah, né? ele falou mais coisa? Aí ele falou que o Carlos
ficou sem falar com o pai durante 7 anos, falou todas as coisas, histórias de que ele botou o filho para concorrer com a mãe ao cargo de vereador, botou para disputar com a própria mãe. Você acha que isso não ia criar problema numa pessoa? Então, assim, eu fico em dúvida qual que é a jogada do Rodrigo. Ele vai dar uma de Cunha? Você acha? Senara, olha, eu tô ficando perturbado com isso aqui, porque você está com muita má vontade. Eu tô com muito má vontade com quem? Isso é a prova de que o presidente da Câmara está se alinhando com o governo, porque o governo vive se atacando o tempo inteiro. Não, é engraçado porque o Bolsonaro Então, disse que era fake news. A entrevista gravada. Ele disse que era fake news. Se ele estivesse elogiando o governo, ele estaria o quê? Em desalinhamento com o governo. Agora, no momento em que ele começa a adotar esse tipo de linguagem, essa é a linguagem que o 02 usa em relação ao vice-presidente, que o vice-presidente usa que o Olavo de Carvalho usa em relação ao vice-presidente. Todo mundo brigando, é o normal. Então, agora que ele está brigando, briga é o novo normal. Isso significa que ele finalmente está alinhado ao governo. Isso é um bom sinal. Tá entendendo? Isso aí é sinal de que agora ele faz parte da família. Então quanto mais briga, mais ele... e teve esse tweet do Carlos Bolsonaro dizendo que a comunicação do governo tá falha, embora todo mundo saiba que ele é quem tuita pelo presidente, né? Pelo menos é o que dizem. Ele disse que tem literalmente se matado. Isso virou fonte de gozações nas redes sociais, né? Porque, pelo visto, ele não sabe o significado da expressão literalmente. E aí literalmente ele não sabe. A Rosana Pinheiro Machado, que é uma professora, pensadora, falou assim: Carlos, se você tivesse literalmente se matado, você estaria morto, meu querido. A questão é o seguinte, isso coloca a gente diante do mistério. E se ele já não está mais entre nós, e esse foi um post póstumo, e é o pai que está administrando a conta do filho Carlos. Do Carlos, que já se matou porque a comunicação foi muito mal. Olha a teoria conspiratória do Mário. Isso pode ter acontecido. E aí, tipo na verdade... Beatles. Como era aquela dos Beatles? Isso pode ter acontecido. Então nós temos Paul McCartney está morto. Nós não podemos descartar em princípio nada. Peraí. E essa camiseta aí, que palhaçada é essa, velho? Carlos ama Mourão? Carlos ama Mourão. O que é isso? O amor está no ar. Love is in the air. Você acha que eles estão fazendo as pazes? A gente tem que achar tudo. Pode ser que o cara é positivo. A Poliana reaça. Love is in the air. Bora pro próximo assunto. Carlos McCartney está morto. Vamos para o próximo item. Qual será? Blogueiro quarta série. O que foi? Nosso presidente, gente, como se ele não tivesse 13 milhões de desempregados, um monte de problema para cuidar, ele agora deu para atacar, né? Não, continua atacando perfis no Twitter que o criticam. E dessa vez o alvo foi o crítico de cinema Pablo Vilaça. O que ele fez? Que ele jogou o Pablo Vilaça a sanha dos apoiadores dele. Isso é muito perigoso, né? Porque vocês sabem que entre os bolsonaristas tem um monte de gente fora da casinha. E aí o Pablo virou o alvo, né? No momento que o presidente da República ataca um crítico de cinema, tudo pode acontecer. E aí a parte seguinte foi que o Pablo, que eu acho que só dirigiu um filme, aparece para os seguidores do Bolsonaro. Cadê? Esse Pablo Vilaça é um dos diretores que mais mamaram nas tetas do Estado. Agora, com a Rouanet prestigiando a cultura regional, esse hipócrita vai perder a boquinha. Gente, eu desafio o Mário, que é reaça, ou qualquer bolsonarista, a me dizer um filme do Pablo Vilaça que ganhou dinheiro da Lei Rouanet. Você conhecia o Pablo Vilaça? O Pablo Rouanet... Como é o nome dele? Pablo Vilaça. Você nunca nem tinha ouvido falar, tá vendo? Veja bem, eu quero dizer uma coisa. Há muita má vontade com esse presidente, com esse governo. O presidente utilizou as redes sociais. Se acontecer alguma coisa com o Pablo Vilaça, é culpa de quem? Não vai acontecer nada com o Pablo Vilaça. O Pablo Vilaça hoje é um homem comentado. Cada vez o nome dele está mais famoso. O presidente deu a ele jogou um holofote em cima dele. Não, o presidente prestigiou o Pablo Vilaça. Pode ter cometido um pequeno erro
factual. Mas aí ele não é ele que faz os tweets dele também, a culpa não é dele. Mas você acabou de dizer que o Carlos morreu e agora já está se contradizendo. Não, eu estou dizendo que isso pode ter acontecido. Tudo pode ter acontecido. Esses reaças, o raciocínio deles é muito complexo e, na verdade, meio confuso. Veja, tudo pode ter acontecido, o que significa que nada pode ter acontecido e no meio disso tudo, qualquer coisa. Parece o Carlos falando. Entendeu? Bora. Vamos lá. Qual é o próximo item? Ah, os bolsonaristas. A gente está querendo fazer um quadro com as bolsonaristas. Sugestão do Mário, que na verdade ele é o mentor intelectual, para quem não sabe, de todo o programa. Ele que escolhe toda a pauta, os nomes. Sou o Olavo de Carvalho aqui do programa, com todo respeito, Olavo, sem o seu talento. O Bolsonarista é um quadro que a gente vai ter toda vez que tiver uma coisa muito interessante que aconteceu sem ou com Bolsonaro, mas desses anos Bolsonaro, a gente ressalta. Começa com B e termina com S, tipo bizarrices bolsonaristas. Olha, esse vídeo é campeão, eu acho que eu nunca vi nada igual. Olha. Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman, hoje em Santa Catarina, aqui em Brusque, no escritório do meu grande amigo, o Imperador Dom Pedro. Olha o cavalinho, olha o cavalinho. Porque a gente tá aqui, minha gente, na caravana da independência pela nova Previdência, não é isso? Pelo Brasil 200, movimento que eu presido com muito orgulho e muito carinho. E aqui, ó, um dos fundadores aqui do nosso grande movimento. Olha, pessoal, é Previdência ou Morte. Se o Brasil não fizer a nova Previdência, quebra, um caos. Vamos virar um país como Argentina, Venezuela. É isso que nós queremos? Todos pela nova Previdência. Previdência ou morte. É isso aí. Ok? Obrigado, pessoal. Juntos. Tchau. O cavalinho é bonitinho. Me chama muita atenção nesse vídeo duas coisas, né? A primeira é que eles copiam a ideia das caravanas, né? A gente não sabe se vai ser, se as caravanas vão ser como a Joyce fez na Bahia, né? Que ela disse que foi com dinheiro público para rede aí, tá vendo? Na praia, e diz ela que estava lutando pela reforma da Previdência, tá? Da Joyce Hasselman usa verba pública para votar do carnaval. Olha, primeiro, há muita má vontade. Porque aqui ela está mostrando como vai ser a aposentadoria do brasileiro com a nova Previdência. Vai ser uma vida boa, as pessoas vão rico, viver em né? resort. Brasileiro rico, tipo ela. Ela está dando já uma visão do futuro. Agora, com relação àquele outro vídeo, eu gostaria de dizer uma coisa. Look maravilhoso. O look, volta pro look dele. O look gente, maravilhoso. Olha que look maravilhoso, parabéns. Como é o nome do empresário? Luciano Hang. Eu queria comentar que ele fala assim que nós vamos virar a Argentina. Eu achei muito louco ele falar da Argentina. Até outro dia a Argentina era exemplo para os coxinhas e agora virou igual. Ele está comparando com a Venezuela. Buguei. Daqui a pouco nós vamos virar a Inglaterra, vai ser mesmo. Nós vamos virar a Noruega, nós vamos virar a Escandinávia. Eu não sei, daqui a pouco eles vão dizer que o Macri é comunista. Teve até aquele site. Macri é comunista? Teve até um site reaça e começou a chamar o Macri de social-democrata. Né? Antes ele era exemplo da direita. Agora que ele fracassou, que eles estão à beira do default, né? E agora ele virou contra-exemplo. Não, o Macri é comunista. Vamos aí para o próximo item da pauta. A República das Bananas. Você sabe que a República das Bananas havia as bananas plantations, as grandes plantações de banana, e quando algum governante da América Central, no início do século XX, feria algum desses interesses dessas grandes empresas fabricantes de banana, eles derrubavam o governante. Daí que veio essa expressão depreciativa para as republiquetas, que era a República das Bananas, ou seja, você tira o presidente para que os interesses dos fabricantes de banana, que eram as multinacionais, os empresários, continuassem preservados. Nós estamos usando isso aqui por causa da tensão na Venezuela. Você acha que a Venezuela está virando uma república das bananas? No caso lá, a banana é o petróleo, né? Olha só, muita gente de esquerda tem críticas a Maduro. O próprio Lula, na entrevista, fez críticas à forma como ele governa o país, né? Agora, não dá para a gente assistir, a parte mais absurda disso tudo é ver gente que aqui no Brasil, como o Bolsonaro e seus seguidores, que defendem a ditadura militar e a tortura
querendo defender a democracia na Venezuela, Mário. Me bata um abacate, né? Tá de brincadeira. Gente, ou você é a favor da ditadura ou você não é. Eu acho que os venezuelanos têm que resolver as suas questões. Nós não temos que fazer ingerência na Venezuela. Cabe aos venezuelanos resolver a situação. Agora, ver defensor de tortura de seres humanos encher a boca para dizer que está defendendo a democracia na Venezuela me deixa com muita raiva, velho. É muita má vontade. Com quem? Com o governo. O governo virou um polo exportador de democracia. O Brasil hoje é o maior exportador de democracia. Por isso do persegue mundo. professores, né? Persegue universidades. É não, por isso que aqui... não, Cadê os defensores da democracia aqui? Exportador. Nós estamos começando primeiro exportando democracia para a Venezuela. Daqui a pouco nós vamos exportar para a China, nós vamos também tentar invadir a China, vamos exportar para a Rússia, nós estamos fazendo um projeto piloto na Venezuela, mas eu tenho certeza que o nosso chanceler Ernesto vai se tornar um grande libertador e nós vamos criar uma espécie de grande operação democracia. O Brasil, agora que já foi Operação o país... Condor, já aconteceu isso. O Brasil já foi o país do futebol, vai ser o país da democracia. Uhum. Nós vamos ser uma grande Brumadinho, nós vamos derramar a lama da democracia. Eu acho que combina, pelo realmente. mundo. Nós vamos... Agora, aqui dentro a gente vê depois, mas lá fora a gente vai vender democracia pelo mundo. Uhum. Tá bom. Vamos para o próximo item. Record Brás. Por que Record Brás? Coisa tua, ué. Explica aí pra galera. É minha. Vem cá, teve um post do presidente que é... Ele foi visitar uma turma lá na Estrutural, né, lá aqui em Brasília, e aí ele anunciou que toda a visita estaria na Record. Ao invés de ele dizer, vai estar na Agência Brasil, na TV Brasil, né, na imprensa oficial, ele anunciou que a Record virou a imprensa oficial, é isso? Está aqui no post dele. Hoje às 20h05 na Record, cobertura dessa visita surpresa. Convido todos a assistir. Nós estamos aqui no quadro Mídia e Poder e nós estamos usando esse exemplo. Eu acho diferente, acho que é a primeira vez que um presidente da República convoca uma emissora privada que é uma concessão pública. Você acha isso privada. republicano, Mário? Um presidente da República promover apenas uma emissora, tratá-la como se fosse diário oficial do governo, eu teria vergonha, né, de trabalhar no lugar desses. Eu acho que está havendo muita má vontade. Muita má vontade. Estão dizendo que a Record está fazendo propaganda do governo. Quando a gente vê aqui que a prova que é o governo que está fazendo propaganda da Record. O presidente está fazendo propaganda da Record porque isso é gosta republicano? do O conteúdo. governo pode fazer propaganda de uma... Eu acho que isso até é ilegal, né, não? Olha, o presidente pode gostar de alguma coisa e recomendar para as pessoas. Eu estou lendo um livro muito bom, eu comi uma... Ele gosta Sendo que isso se reverte em verbas publicitárias, né? Porque a Record recebeu um aumento de verbas publicitárias do governo. Bom, o importante é que há liberdade de imprensa e nós estamos debatendo isso está à vista de todos. Isso, de certa forma, faz com que as pessoas, ao longo do tempo, vejam a cobertura. Defendendo o indefensável. Ele sempre devia vir com uma tarja assim, defendendo o indefensável. Não, o bom da democracia é que tudo é transparente. As pessoas vão saber os alinhamentos. Que ele entupiu a Record de dinheiro, ao mesmo tempo que ele manda as pessoas assistirem a Record. Mas isso aí Dinheiro público, hein? Dinheiro público. Isso porque a mamata acabou. Mas nos Estados Unidos, a Fox News tem um alinhamento tradicional com o Partido Republicano. Ninguém vê a Fox News lá achando que ela está fazendo uma cobertura imparcial. Ou seja, a única coisa que o Bolsonaro está fazendo é imitar o Trump. Bora lá. Qual é o próximo item? Nosso quiz. Vamos ver. Hoje vamos ver. Aqui nós temos perguntas muito delicadas. Você acha que a taxação das igrejas anunciada e depois revogada, anunciada pelo secretário da Receita Federal, depois revogada pelo presidente Bolsonaro, ela é reaça ou comuna? Eu acho óbvio que é comuna, porque nós sempre defendemos que todos devem pagar impostos, inclusive as igrejas, e a reação do presidente mostra que eu estou certa, né?
ele quer manter as igrejas, principalmente as neopentecostais, que pedem dinheiro e iludem os ingênuos com o nome de Jesus. Ele quer pegar esse dinheiro e continuar fazendo a farra das igrejas, deixando esses pastores milionários. Pois eu acho absolutamente reacionário taxar as igrejas, aumentar a taxação, aumentar o peso do Estado na economia. Ministro Paulo Guedes, você precisa voltar para Chicago. Você não pode fazer isso, aumentar a taxa fiscal, ainda mais de igreja. Depois aumentar a taxa, mas ele está dizendo que não vai fazer. Mas aí ele voltou atrás, porque quando o senhor for para o céu, eu tenho certeza que tem muita gente de Chicago no céu, só vai acabar sendo criticado. No inferno. Vamos agora para baleia espiã. Tem a história da baleia espiã, uma baleia branca, né, que foi achada na Noruega, com uma câmerazinha, não foi isso? Um colete, assim, uma coisa que parece que é espionagem, né? De espionagem. Você acha que essa baleia que seria russa, que estaria espionando o mundo com uma câmera, isso é uma coisa comum ou é reaça? Eu acho super comum, né? Parece uma coisa meio Guerra Fria, né? Aquelas espionagens que tinham e tal. Eu acho que é bem comum, né, isso? Bem russo. Isso daí é completamente reacionário. Isso tem a ver com os livros do George Orwell, que é o Big Brother e aquele negócio do mundo animal, dos animais. Você tem toda a razão, Mário. Mudei de ideia. Completamente reacionário. Pois então vou mudar de ideia, vou considerar completamente comuna. Ele quer discordar. Vou considerar comuna, porque nós não podemos estar... você é Lula e Bolsonaro, não pode concordar nunca, porque cada um fala para o seu público. Então, se ela tiver concordado de mim, comigo, é comuna. Eu acho que baleia com câmera é meio Big Brother mesmo. Pois é. Vamos então para o próximo item. O Paulo Freire deixar de ser o símbolo o patrono da educação no Brasil. Isso não existe nada mais reacionário. Gente, é muita ignorância. Paulo Freire é o educador brasileiro mais respeitado no mundo. Ele é o terceiro acadêmico mais citado em trabalhos no mundo. E aí você tira ele como patrono da educação para colocar quem? Olavo de Carvalho, o dono do Objetivo. Quem é que você acha que vão colocar, Mário? Eu queria que colocasse aquele do cavalinho branco lá. Aquele Napoleão de Hospício? Como é o nome dele? Luciano Hang. O Luciano Hang, para mim, é o nome que devia ser o patrono da educação brasileira. E eu acho essa medida completamente comuna, porque na Revolução Russa, eles apagavam as pessoas das fotografias. Estão apagando Paulo Freire, isso é coisa comuna. Vem cá, mas o que o Luciano Hang fez pela educação? Ele criou a Estátua da Liberdade nas avenidas e trouxe um pouco da cultura americana para o Brasil, isso é muito bom. Vamos então para o último item. Eu não paro de me impressionar. O último item, que é a balbúrdia nas universidades. Bolsonaro cortou as verbas das universidades relacionada à balbúrdia, ou seja, manifestações políticas. Ele, na prática, proibiu manifestações políticas na universidade sob a pena de cortar verba. Nada mais reacionário e ditatorial, né? Eu sempre falei para você que isso é uma ditadura militar eleita e você falou que eu estava exagerando. É típico das ditaduras, e aconteceu na outra, que cortem verbas das universidades e prejudiquem a universidade pública porque as ditaduras não querem que as pessoas pensem. É muita injustiça. Isso é absolutamente comum, né, gente? Porque a lavagem cerebral, sobretudo dos mais jovens na educação, é uma técnica que foi adotada em toda todo o outro lado do muro, aquela parte soviética inteira, adotou essa coisa da lavagem cerebral. Você estudou em universidade pública? Eu estudei. Como é que você não foi doutrinado? Eu não fui doutrinado porque eu não fui doutrinado. Eu me tornei essa pessoa comuna porque eu fui doutrinado. Acabou, gente. Tchau. Tchau. Beijo. Bom feriado. Feriado. Tchau.